Olá para todos e todas. Estamos iniciando uma live aqui pelo ciclo de palestras da advocacia. Me chamo Isabel Belinha e sou do comitê do ciclo de palestras. E hoje vamos falar sobre um tema bem polêmico na Justiça do Trabalho. Aliás, a Justiça do Trabalho tem reiteradamente sofrido muitas mudanças, né? E esse tema bastante polêmico é sobre juros de mora após a edição da Lei 14.905 de 2024. Então, estamos aqui para falar, eu e o nosso amigo José Antônio Rolo Fachada, ele já vai estar entrando, e vamos falar sobre isso. Tranjão, você já entrou? Se você quiser falar e participar também, seja bem-vindo. Você que é um expert na execução, então é sempre muito bem-vindo. E vamos falar sobre isso, porque na Justiça do Trabalho, né, a gente até então, até 2015, a gente não tinha grandes problemas, né? Nós tínhamos aqui o Fachada está pedindo aqui para entrar. Então, como eu estava falando, até 2015 a gente não tinha problema. Era TR, mais juros de 1%, com base na lei, com o artigo 39. Oi, Fachada, tudo bom? Como é que você Tudo bem, tá? Fátima? Fátima? Não sou Fátima. Fátima Bernardi. Não, ainda não tenho essa tarimba da Fátima Bernardes, não. Tem, sim. O Depois de Tranjão tá 5 anos aqui já. assistindo. Eu falei para ele que se ele quiser participar, ele que é um expert em execução, que ele pode participar com a gente aqui. Quem foi? Eu não ouvi o O nome. Tranjão tá aqui assistindo a Ih, live. É um pode entrar, expert, né? vai ter excelente. Só Pois é. deixar uma coisa bem clara para início. A Hum. live é teoria de juros para reclamantes, não é para reclamada, não. Pois é, eu estava aqui falando, Fachada, que até 2015 nós temos um histórico na Justiça do Trabalho, né? Que até 2015 a gente não tinha grandes problemas, né? Nós que somos um pouco mais experientes aqui na Justiça do Trabalho, estamos militando há um cadinho de tempo, né? Para não ser muito, para a gente não denunciar a nossa idade, né? Enfim, mas aí eu estou dizendo que até 2015 era tranquilo, era TR mais 1% de juros ao mês, a gente não tinha grandes problemas. Aí, a partir de 2016, você está um pouco assim, nebuloso, você, na sua imagem. Agora está ótimo. Tá. Enfim, e aí a partir de 2016, Fachada, eu estou fazendo meio que um histórico de como era aqui na Justiça do Trabalho, porque a gente sabe que muita gente não está podendo assistir ao vivo, mas essa live vai ficar gravada, então muitas pessoas vão assistir posteriormente até opinar. E quem quiser participar, aqui é um espaço democrático e a gente libera, né, para quem quiser participar é só acenar, falar, eu quero participar, eu quero opinar, eu quero falar, vocês estão falando besteira, não é assim? Enfim, é por aí, né? Mas, então, a partir de 2016, Fachada, aí foi declarada a inconstitucionalidade da TR, né, da taxa referencial, e passou-se a utilizar o IPCAE. Até então estávamos tranquilos, o IPCA mais juros. Aliás, na verdade, só se falava da correção monetária. Até então ninguém. Boa noite, Ana Cláudia. Até então ninguém falava mais nada. Ana Cláudia, se quiser participar, seja bem-vinda, tá? Enfim, aí a partir de 2016, a gente não tinha nenhuma grande mudança, né? Sempre se discutiu a partir de então só a correção monetária. Ninguém nunca falou dos juros, né? Então, os juros de 1% sempre foi pacífico na Exatamente. Justiça do Trabalho, né? E aí, 2017, com a reforma trabalhista, que eu chamo de deforma, né? Reforma. A deforma trabalhista, retornou a TR. E aí voltou-se aquela discussão: vai se aplicar TR, taxa de referência, ou o IPCAE? E alguns tribunais até pacificaram o entendimento, né, com relação à incidência exclusiva da IPCAE. E ninguém nunca discutiu
juros, que até então era É, pacífico na Justiça do Trabalho. com Aí, certeza. quando foi em 2019, a MP 905, que não foi convertida em lei, então ela perdeu a validade, ela reestabeleceu o IPCAE e juros de poupança. E aí ela perdeu a validade. É. E aí, a partir daí, foi só uma derrocada, porque a partir daí tivemos em 2020 a pandemia, e com a pandemia, nós, advogados e advogadas trabalhistas, nós sofremos porque era cada dia um flash desagradável para a gente, né? Em todos os sentidos, né? Boa noite, Luiz Carlos, obrigada, seja bem-vindo. Enfim, e aí em 2020, o STF começou o julgamento da ADC 58, né? ADC 58 e 59. E a partir daí, um grande imbróglio e uma grande insegurança jurídica para todos e todas nós, não é verdade? Quer Com falar um certeza. pouquinho a partir daí ou eu já estou Não, dominando aqui? continua, continua, Pois é. continua. Então, aí, a partir daí, começou-se aquela discussão. Não, mas a ADC 58 ela é a Selic, e a Selic já engloba juros. Foi-se uma discussão com relação à incidência da TR e do IPCAE. Aí, a partir daí, voltou os juros, que os juros estavam lá quietinho, no canto dele. Ninguém até então tinha mexido nos juros. E aí Exato. nós começamos a ter só perdas a partir daí. Perdas por quê? Porque foi uma insegurança jurídica para todo mundo. Vai se aplicar o quê? Né? Então, a partir daí, foi o STF que determinou a aplicação do IPCAE na fase pré-judicial, acrescido de juros de mora, e a Selic a partir da citação até edição de uma lei específica. A Isso, ADC 58 foi bem clara em estabelecer que seriam esses os parâmetros até a edição de uma lei específica. E em 2024 veio essa lei, Lei 14.905 de 2024. E nessa essa lei alterou o parágrafo 2º do artigo 406 do Código Civil para que estabeleça como parâmetro de correção monetária, né, a calculadora do Banco Central. Em síntese, isso quer dizer correção monetária, né, com Selic composta. Exatamente a Selic composta para quê? Para englobar juros. Todavia, nós, advogados e advogadas trabalhistas, temos um grande problema, que chama-se PJE-Calc. O PJE-Calc, embora não seja obrigatório, é importante a gente ressaltar isso, é mais utilizado, né? E a gente até ouve, e é sabido, e isso que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém, que o gargalo da Justiça do Trabalho é a fase de execução. exatamente. Então, os processos dão uma travada na fase de execução, seja porque determinada unidade não tem contadores qualificados para desempenhar o cargo de contador, né? Porque a gente sabe que tem servidores trabalhando como contador, mas que tem outra Nada, formação, né? nada. Exatamente. Então, assim, eu não estou menosprezando, não estou de forma alguma, mas eu estou falando que não é qualificado porque não tem aquela formação para este desempenho. Então, É uma falha institucional do TRT, isso. De permitir que gente não está capacitada ou fique ocupando o cargo nesse jeito. Aí, volta e meia, estão pedindo para ir para a perícia porque não sabem o que vão fazer com os processos. pois é, na verdade, o que eu já percebi, Fachada, Hum, é que muitos despachos determinando perícia é mais para tirar aquele processo daquela situação ou daquela isso, fila da execução, é. não propriamente dito por desqualificação do servidor, São, mas sim para. E é tem uma coisa e outra que acontece.
Exatamente. E a gente sabe que no TRT, no âmbito do TRT da primeira região, tem um setor chamado Decalque, né? Isso. Que eles centralizam isso, eles auxiliam as varas, né, do trabalho, que estão com um acervo muito grande. Só que a gente sabe, quem milita sabe, como é que vem a qualidade desses cálculos, né? E nós que advogamos majoritariamente para reclamantes, a gente sabe quanto de impugnação a gente tem que fazer, né? Exatamente. Eu até já escutei de alguns magistrados e magistradas que eles até invertem, né, a forma do 879 da CLT, no sentido de, ao invés de determinar que o reclamante, como era de costume para todos nós, reclamante apresentar os cálculos e a reclamada faz a impugnação. Se não fizer a impugnação, preclui. E aí homologa os cálculos? Não. O que, que alguns magistrados têm preferido fazer pela agilidade, pela celeridade na execução? Intimam a reclamada para a reclamada apresentar os cálculos e, a partir daí, automaticamente homologam aqueles cálculos da reclamada, E é um determinam que é sem absurdo. abrir É um vista. absurdo Pois fazer isso. é, Absurdo e contra a lei. pois é. Pode continuar. Não, mas é assim que isso tem ocorrido. E aí eu vou dizer por quê. Eles têm feito isso, e isso eu escutei de magistrados, por isso que eu estou repetindo aqui, eu estou sendo meio que um papagaio, né? Uma papagaia. Enfim, eles dizem o seguinte: que eles determinam que a reclamada apresente os cálculos, após a reclamada apresentar os cálculos, eles homologam o cálculo da reclamada e intimam a reclamada para e pagar. Luiz Carlos, exatamente isso tem acontecido. Ele está falando aqui, eita, pois é, mas é exatamente isso. E aí, por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles já intimam para pagar para que o autor só faça a devida impugnação na forma do 884. E aí, a partir daí, é, o que os magistrados dizem é que isso acaba se tornando mais célere a fase de execução. Nós que advogamos majoritariamente para reclamantes, sabemos o quê? Que isso. Ah, tá. Por isso você é do TRT de São Paulo, por isso. Mas isso ocorre aqui no Rio, tá? Enfim, aqui no TRT da primeira região. E isso, o que que ocorre, Fachada? A gente tem tido muitas impugnações e êxito nas nossas impugnações, porque elas são verídicas, elas são com base na coisa julgada. Ninguém inventa Pior que nem absolutamente sempre. nada. Pior que nem sempre, Isabel. Se fossem dar, como eu já fiz, eu já tive impugnação de 100% acolhida. Mas tive outras que absurdamente continuam negando. E obrigam a gente a ter que fazer agravo de petição para voltar para calcular tudo. Isso gera mais atraso. Na verdade, o que eles querem é, para eles próprios juízes, isso não traz prejuízo para os reclamantes, além de ferir todo o processo trabalhista. Porque jogam fora o 879, que agora não modificou, não pode ter. Não dão vista para gente. Isso é Exatamente. absurdo, absurdo completo. Ele está mudando razão Exatamente. da CLT. É, Nem CPC isso que estão fazendo, mas porque no CPC, quem apresenta o cálculo é o reclamante, eles homologam e manda pagar, é diferente. Agora o cálculo está reclamada e vem com um terço, já tive processo de um quarto, um terço do cálculo do reclamante. exatamente isso. Então, o É o prejuízo que é tem para a gente. ocorrido. E o pior, e aí a gente sabe que muitas vezes a reclamada, para ganhar um tempo, o que, que ela faz? Embora até os cálculos da própria reclamada sejam os cálculos homologados, ela muitas vezes garante a execução com uma apólice de seguro, que é permitido pelo Exatamente. 899 da CLT, e a partir daí começa a. Eu tenho, assim, eu fiz outro dia umas contra-razões, contra-minuta de embargos à execução, no sentido de que a reclamada está impugnando o próprio cálculo dela homologado. E aí eu estou, inclusive, requerendo litigância de má-fé. E a gente, assim, por que, que eu estou falando de uma insegurança jurídica, Fachada? Porque acaba sendo
muito complexo, não só na execução, isso, mas a gente tem visto reiteradamente essa insegurança jurídica em todos os aspectos da justiça do trabalho, né? Isso. Seja por conta do tema 1389, seja por outros temas, seja até porque muitas turmas, muitos tribunais não têm respeitado a decisão da SDI 1 do TST no sentido de aplicabilidade da Lei 14.905. Eu posso te enumerar as turmas do TRT da primeira região que não acolhem a Lei 14.905 e que o próprio SDI do TST já pacificou esse entendimento. E pacificou errado. Essa que é a discussão nossa. Porque, para mim, a 14.905 ela só pode ser aplicada para correção monetária. Já posso entrar no assunto, Sim, por então? favor, a palavra é sua. A DC 58, ela disse expressamente o seguinte, está até na minha petição, eu abri até ela aqui. Ela diz, no acordo, ela termina dizendo o seguinte, considerar que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais em contas judiciais de trabalho deverão ser aplicados até que sobrevenha solução legislativa. Em se tratando de justiça do trabalho, a solução legislativa deveria ser uma lei para a justiça do trabalho. Isso. Essa decisão é de dezembro de 2020. O Congresso, em 2021, 2022, 2023, 2024, estamos na metade de 2025, não fez nada. Nada até agora. 4 anos e meio. Aí o que acontece? Por que se pode aplicar, em parte, a 14.905? Por quê? Como você bem explicou no início, nós tínhamos a TR, pela Lei 8.167 de 91, que já vigorava antes, continuou vigorando, até que a partir de agosto de 2015, o TST foi fixar isso em 2018, se não me engano, 2018 ou 2019, que ele pacificou, e fez esqueci o termo agora, quando faz o ajuste. Ficou até julho de 2015 valendo a TR e ficou a partir de agosto de 2015 valendo o IPCAE. Isso aí ficou valendo por decisão do TST. Não tinha lei para isso. Veio a deforma trabalhista, como você falou, em 2017, ficou a TR, que foi considerada. Oi, fachada. Acho que a sua conexão, você deu uma travada aqui na tela. Tudo bem? Você está me ouvindo? Enfim, vou dar um prosseguimento aqui só para a gente. Como eu falei no início, algumas pessoas estão entrando agora. Boa noite, Fred. Boa noite, Ju. Boa noite para todos e todas. Enfim, a gente está falando aqui nessa live sobre a aplicabilidade da Lei 14.905 de 2024 na Justiça do Trabalho. E eu falei desde o início que, e aí eu vou repetir um bocadinho, porque algumas pessoas não estavam aqui, entraram depois, e o Fachada deu uma congelada. Acho que ele fez uma pegadinha aqui comigo para me deixar aqui na live sozinha, entendeu? Enfim, o que ocorre? A partir de até 2015, a gente não tinha dúvidas nenhuma que aplicava-se TR para correção monetária e Lei 8.177, artigo 39, para juros de mora. Eram coisas distintas para nós e sempre foi assim. Entretanto, a partir de 2016, foi declarada inconstitucional a TR e passou-se a utilizar o IPCAE para correção monetária dos créditos trabalhistas. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, foi, foi restabelecida a TR para a correção dos índices de correção monetária. E que isso, obviamente, embora fosse inconstitucional anterior, revalidaram a constitucionalidade da incidência da TR. E, a partir daí, eu não te censurei nada. Belinho Fachada está solicitando ingresso. Ele não está, não, gente. Eu quero te botar aqui, Fachada. Fachada, vamos lá? Como é que eu
posso te botar de novo, me põe de novo. E aí, fachada, conseguiu entrar? Eu não te tirei, não, cara. Você que saiu, sua Não, internet caiu. não foi você, não, foi o TST. Foi o TST que me Foi o censurou porque eu estava falando mal do TST. TST. Ah, então tá. Porque é um absurdo o TST, é um absurdo o TST, que para todo mundo escute, que é o que eu vou falar. Deixa eu voltar lá porque eu estava falando. Uhum, Quando bom. falou até que sobrevenha na solução legislativa, a Lei 14.905 é uma lei do Código Civil. O Código Civil se aplica para o processo civil. Uhum. Então, o que acontece? Ela só pode ser aplicada somente em relação à correção monetária, por quê? A Justiça do Trabalho ficou sem correção monetária, porque a TR ela foi considerada inconstitucional, e como a ADC ela aplicou o IPCAE até a solução legislativa, e está se entendendo que o 389, o artigo 389, que fala de correção monetária e vem aplicar o IPCA sem o E, possa ser utilizado na Justiça do Trabalho para aquela norma do 769, que se pode se utilizar quando não tiver outra disposição. Mas não pode ser em relação aos juros. Aí é que está a minha grande São coisas discussão. distintas, fachada. Correção monetária é uma Exato. coisa, juros é outra Isso, coisa. A Lei por isso que 8.177 não foi revogada. Enfim. isso. O que Aí o que eu já tinha conversado com você, a gente tem duas formas diferentes de aplicar. Uhum. Então, eu já disse que é de uma forma e eu estou aplicando de outra forma. É importante que as pessoas também se manifestem em relação a como elas estão aplicando ou não os juros de agora. Uma coisa é certa, pelo menos isso nós dois concordamos, como você acabou de falar. Os juros de 1% que existiam desde 1º de março de 1991, por força da Lei 8.117 de 91, que não foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não foi considerada inconstitucional, volto a repetir, também não foi revogada pelo Congresso Nacional, então é uma lei vigente. Ela, mesmo com a DC, ela não perdeu vigência, apenas temporariamente, por uma decisão erga omnes do Supremo, que eu acho absurdo esse tipo de situação. Uhum. Eu acho um absurdo isso que aconteceu, mas aconteceu, infelizmente, e a gente está sofrendo com isso. Mas com a nova lei que fixou possível como vai aplicar os juros do civil não é igual ao do trabalhista. Não. O trabalhista tem lei própria. Então, ao contrário da Constituição Monetária, que nós ficamos órfãos, porque a TR foi considerada inconstitucional e o IPCAE não tinha nenhum amparo legal, era uma decisão do TST, a gente tem uma lei desde março de 91, que continua em vigor. Não tem o mínimo sentido se usar Selic. É um termo aqui, mas não vou usar, não. Não tem amparo legal para usar a Selic, mas com a Lei 8.117, no artigo 39, parágrafo 1º, dizendo que os juros são de 1% ao mês, a partir do ajustamento da ação. Pois é, fachada, mas é exatamente isso. Eu acho que essa é a finalidade da nossa live aqui. O que ocorre? A advocacia, no meu ponto de vista, tem que ter consciência que somos nós quem vamos construir teses. Exatamente. Isso mesmo. Partindo dessa premissa, a gente tem que estar convicto, a gente tem que estudar sobre o tema e a gente tem que estar convicto das nossas alegações e temos que sustentar isso e temos que fazer levar isso ao TST, ao STF. Por quê? Porque só assim que a gente vai construir. Em todos os aspectos, é o que a gente vai construir em defesa da justiça do trabalho. Muitas vezes as pessoas até falam assim: ah, Belinha, você fala isso porque você é advogada majoritariamente de reclamante. Só que as pessoas não conseguem entender que se acabar a justiça do trabalho para reclamante, vai acabar para advogado de reclamado também. Exatamente. Se não tiver ação, não tem reclamada, não tem contestação. Exatamente isso. Então, assim, não é para ser protecionista, nada disso. Se a gente se conscientizar, se a advocacia, né? Que eu estou falando num todo, se a advocacia se conscientizar que somos nós quem
Vamos construir teses, que somos nós, obrigada, Luiz Carlos, obrigada mesmo, que somos nós quem vamos construir teses, que somos nós quem iremos defender a justiça do trabalho. Aí a gente escuta ministro fazendo o seguinte comentário: ah, a gente tem que acabar com essa indústria de reclamação trabalhista. Mas ninguém pensa em fazer com que as empresas respeitem a legislação. Exatamente, Tem muitas exatamente. ações? Sim, ok. Mas quantos inadimplementos temos aí? E ainda, fachada? E ainda, a gente agora, assim, não é o objeto da nossa live, mas o tema 389, que é sobre a pejotização, meu amigo, com todo respeito, não é pejotização, é escravidão. Escravidão tecnológica do trabalhador que trabalha sob demanda de aplicativos, é escravidão de todos os aspectos. Nós mesmos, advogados, já fomos refém na pandemia de que obrigaram os advogados a se responsabilizarem pela conexão de internet para fazer as audiências Exatamente. telepresenciais. Por isso E aí, como é que que eu eu não fiz posso me nenhuma instrução. Por isso que Obrigada, eu Ana. não fiz nenhuma instrução. Nenhuma, Pois nenhuma. é, Passei, exatamente. só fiz Ana Cláudia está quando falando passou aqui. a ser mista. É mista não, é. Como é que é o nome? Esqueci agora. Híbrida, híbrida. A híbrida eu fiz, porque eu ia lá com reclamantes, com as testemunhas para fazer. Enquanto eu era no computador, eu não fiz uma até hoje. Não fiz nenhuma. Me recusei a fazer todas. E recusei porque eu não tenho câmera mesmo para fazer isso. Pois é, Não tenho câmera para pois é. fazer. E não Aí, vou Luiz fazer no Carlos, telefone. Não dá para fazer no telefone. Quando você viu, eu caí aqui, a tua imagem está toda borrada aqui para mim. É é, horrível fazer por aqui. pois é, Então, tá exatamente. horrível. E Não eu dá para tenho, fazer uma instrução por aqui. É impossível. pois é, como é que nós, né, podemos nos responsabilizar de uma conexão que é de um serviço prestado por terceiro? Então, eu não posso ser Exato. responsabilizado de um ato. Se a gente não pode responsabilizar a empresa por um ato praticado por terceiro, né? Como é que querem responsabilizar a advocacia de uma conexão? E ainda, respondendo o Luiz Carlos Alencar, que está aqui, o índice de improcedência. O índice de improcedência está enorme. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz embargos de declaração, ontem, domingo, porque aí foi o que eu falei, a escravidão tecnológica, né? Porque aí a gente acaba trabalhando sábado, domingo, Domingo estou enfim. trabalhando. Exatamente. Ontem mesmo eu fiz embargos de declaração que simplesmente foi desconsiderado o artigo 843 da CLT. Preposto fala o que o vendedor, o que o reclamante, qual era a remuneração dele? Não sei, não sei, desconheço, não sei, desconheço. E aí vem uma sentença de improcedência ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus Exatamente. probatório. E aí, Exatamente isso. Está e chovendo. aí, Chovendo de aí vem. sentença assim. Pois Chovendo. é, e aí a gente até sabe, né? Ok, é entendimento, cada magistrado tem o seu entendimento, não, tem o tribunal aí, ok. Mas a gente sabe que também no tribunal tem algumas turmas que desconsideram. Então, simplesmente, os meus embargos de declaração foi no sentido de que foi suscitado no RO incidência do artigo 843. Todavia, o acórdão não enfrentou este tema, razão pela qual o acórdão é obscuro. E aí, Exatamente. por isso que eu estou falando, precisa se conscientizar de que nós, em todos os aspectos, por quê? Porque nós precisamos construir segurança jurídica, seja para nós, advogados, seja para os nossos clientes. Então, assim, a advocacia tem que ter muita consciência e muita união. Semana passada eu fui fazer uma palestra na OAB aqui do MEIR, e o que eu falei foi o seguinte: se a gente olhar a fachada, e aí fugindo totalmente ao nosso tema, se a gente verificar, é, todas as categorias, né? Os médicos são corporativistas, os magistrados são corporativistas, né? Os desembargadores, enfim, em geral, né? Todas as categorias, em regra, são corporativistas. E a nossa, a Não é, não é. advocacia não é. E é Cada um isso que a quer gente sardinha para sobrado. Cada um quer olhar, sabe o quê? Para o seu umbiguinho. E aí, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai perder a fachada. Como está É isso que a gente. acontecendo. Como está acontecendo. 5 anos de
5 anos de perda, que a gente já perdeu de dinheiro nesse processo em relação ao que era antes. Todos estão prejudicados. E o próprio jurisdicionado, que ninguém fala isso. O jurisdicionado é o maior prejudicado, que é o beneficiário. São as empresas, as próprias empresas que não cumprem a lei. Porque só tem justiça do trabalho porque as empresas não cumprem a lei. Se cumprissem a lei do trabalho direitinho, não tinha justiça do trabalho. É simples. O raciocínio é simples. E estão se beneficiando com isso. É isso. Então, assim, voltando para o nosso tema, com relação a juros de mora, eu afirmo que toda advocacia deveria construir teses. Ao invés de ficar em grupo de WhatsApp reclamando de A, B ou C, aqui, ó, exatamente, o Luiz Carlos está falando, ó, já tive em procedência em que o juiz falou que o ônus da prova de recebimento de salário era do reclamante. Um absurdo isso, né? Falar que o ônus da prova de receber é do reclamante é transferir, enfim, é a chamada, no meu ponto de vista, tá, Luiz Carlos, com todo respeito, é a chamada prova diabólica, né? O reclamante vai ter que fazer prova, talvez, contra ele mesmo, né? Enfim, é muito complicado, porque quem paga tem que ter recibo. E quem paga normalmente é a reclamada. Né? Então, enfim, é por aí. Eu acho, Fachada, que a advocacia realmente deveria, ao invés de ficar falando abobrinha, né? Abobrinha é forma de falar, né? Mas falar besteira em grupo de WhatsApp, ficar fazendo perguntas que não vão acrescentar em nada, deveria discutir teses para que nós tenhamos mais segurança jurídica, entendeu? É exatamente essa a sua tese. Há inconstitucionalidade na Lei 8.177? Não. Não. Então por que não tem incidência? Nem o juiz, por isso que eu estou falando que foi um absurdo a decisão da SDI e do TST, que continuou aplicando a Selic, ignorando a Lei 8.167 e os juros de 1%. O próprio TST, se o próprio TST, que é Tribunal Superior do Trabalho, não prevalece, na hora da sua decisão, uma lei que é trabalhista, que é essa Lei 8.117, no artigo 39, como é que você pode esperar que essa justiça vá para frente desse jeito? O juiz ficou, como eu fiquei, não vou citar a turma, né? Que com muito constrangimento, entendendo tudo que eu tinha falado, que eu já sustentei umas 6 ou 7 vezes que eu estou falando aqui, de uma forma mais ampla, em várias turmas, constrangido, tá, o TST já assinou assim, a gente vai acompanhar. Essa questão de acompanhar o relator, a gente até entende que tem que haver, até para uma questão de seriedade de processo, está 2-1, isso não vai fazer diferença para ser 3-0, não faz diferença isso. Agora, decidir só porque o TST está decidindo, o TST não erra, não? Pois é isso. O Supremo errou vindo com essa DC, quanto mais o TST que vem apoiando, que apoiou pelo presidente que era na época a reforma trabalhista, foi um dos maiores apoiadores da reforma trabalhista, foi o presidente do TST. Na época. Não é porque o TST que decidiu que tem que todo mundo seguir. E a gente sabe, Fachada, que a deforma trabalhista, né? Ela foi aprovada a toque de caixa. Foi. Ela foi aprovada de uma forma que, assim, só beneficiou praticamente um lado. Eu vou te falar, sinceramente, eu como advogada de reclamante, até a contagem em em dias úteis, para mim, é desfavorável para a celeridade processual. Foi prejudicial nesse aspecto, foi. Porque nós já estávamos acostumados, eu escutava muito de juiz assim, com um tom um tanto quanto vingativo. Eu aplico eu dou sentença mesmo, marco leitura de sentença com base na súmula 194 para quinta-feira ou para quarta-feira, porque aí o advogado vai ter que trabalhar no final de semana. Entendeu? Eu cansei de escutar isso. É uma vingança tão desnecessária, entendeu? Então, é muito, muito, muito complicado a gente verificar ou a gente estar experimentando essa insegurança jurídica que a advocacia trabalhista está vivendo, né? Exatamente isso, porque, volto a falar, o próprio TST ele tem dado várias decisões, e
na própria reforma, se quis tirar exatamente dos tribunais, principalmente o Tribunal do Trabalho especificamente, a questão que estava legislando, então, o TST está legislando. Esses precedentes que estão acontecendo agora. Isso não é o que é. É cada vez engessar mais a justiça. Que aí você tem que estar dentro daqueles precedentes, dentro daquilo. Você não consegue fazer mais nada se for isso. E aí, nega os recursos, nega os recursos, nega os recursos. Como é que a gente vai conseguir rever situações em Brasília, das próprias decisões, se a gente não consegue chegar com os recursos lá? É complicado, está complicado. Mas vamos voltar para o juros, porque você tem uma forma diferente de aplicar para mim. Explica para o pessoal como é que você está aplicando. Não, na verdade, o que ocorre? Nas ações que estão em fase de execução, eu sustento, se estiver estabelecido juros de 1% na forma da Lei 8.177 de 91, eu faço impugnação e agravo de petição com base na coisa julgada, né? Violação da coisa julgada, incidência de juros de 1% ao mês, mais a Selic composta, porque aí o fundamento no parágrafo 2º do artigo 406 do Código Civil, aplicado subsidiariamente por força do 769 e por força do que está disposto na ADC 58. E aí, embora SDI entenda de uma forma, as turmas aqui do tribunal não têm entendido, pelo menos eu posso citar, né, que a primeira turma, a segunda turma, dependendo da comissão, da composição, e a sétima turma aplicam a Lei 14.905 de 2024. As demais turmas não aplicam, entendeu? Enfim, eu acho, exatamente, Luiz Carlos, eu acho que em 5 anos não vão mais aceitar RR. Por quê? Porque eles só vão aceitar RR, só vão permitir, né, deixar subir o RR, o recurso de revista, se tiver qualquer violação aos precedentes vinculantes. Exatamente. E aí, entendo essa negativa dos precedentes vinculantes, o advogado, e aí a gente vai para um outro tema, Luiz Carlos, você que está participando aqui ativamente, se quiser entrar aqui, é só pedir para entrar que eu te admito aqui na sala. O que ocorre? Com relação a isso, Fachada, o que eles querem? Eles, com base na Instrução Normativa 40, a gente vai ter que interpor, se tiver violação a precedente vinculante, agravo interno, né? O agravo regimental antigo, agravo interno. E entendo sendo negado o agravo de instrumento. E aí eu pergunto, e o princípio da unirrecorribilidade fica onde? Não fica. Pois é! Aí, olha a insegurança jurídica! Olha a insegurança jurídica, entendeu? Porque eles rasgam o princípio da unirrecorribilidade. Então agora não pode? Não aplica mais? Como é que é isso? Entendeu? Como ele falou, estão buscando, inclusive, porque agora com as reclamações direto ao Supremo, as empresas estão indo para reclamação, então só estão fazendo a revista por fazer, ou tem empresas que já nem fazem mais revista, faz só reclamação, estão dando provimento nas reclamações lá, tiram a competência de trabalho, e voltando àquilo que você estava falando lá na frente, a preocupação deles lá atrás, né? É lá na frente do futuro. Lá atrás. Desculpa, lá atrás. Na frente, no início do vídeo. Que o que acontece? A preocupação deles é tirar a competência do juiz de trabalho. Mas ninguém, você não vê nenhum ministro, a não ser o Dino, a gente tem ouvido falar alguma coisa, mas a gente não vê mais nenhum outro ministro falando no seguinte, tá bom, não é da competência de trabalho, é competência de quem? É do civil. Mas o civil vai apurar o que, então? Esse pessoal tem contrato? Ninguém liga para isso. Que quando chega lá, não tem nada. Ninguém está preocupado em substituir. Tá bom, não vai ser justiça do seu trabalho, então é um contrato civil. Se é contrato civil, cadê o contrato? Não existe no Uber, no iFood, ninguém tem contrato escrito desse, não. As coisas são adesão. E adesão não se pode dizer que é igual ao seu trabalho de contrato, não. É uma adesão? Não é uma adesão, porque junto com a adesão da Justiça do Trabalho vem um montão de benefícios legais. Isso não tem.
essa adesão deles, não traz a obrigação de pagamento de indenização quando for demitir. A pessoa é simplesmente desligada e não recebe um centavo. Pois é, eu acho, Fachada, assim, eu realmente acho, como eu falei no início, né? Eu acho que é uma escravidão. A gente está pouco voltando para a escravidão. Por quê? Porque a gente verifica que o artigo 2º da CLT não foi revogado, Não, não. né? E a gente verifica que quais são os requisitos para a relação do vínculo de emprego? Pessoalidade, subordinação, ou seja, o motorista, né, o trabalhador sob demanda, né? Ele pode mandar alguém no lugar dele? Não. Então já está aí caracterizada a pessoalidade. Exatamente. O Justiça Comum não reconhece o princípio da primazia da realidade. E ainda, Luiz Carlos, eu já ouvi de magistrados estaduais dizendo o seguinte: quando vocês fizerem um ato em defesa das prerrogativas da Justiça do Trabalho, nos chamem, porque a gente não quer esses processos aqui. Entendeu? Eles não querem esses processos lá para eles julgarem. Primeiro, porque eles não conhecem absolutamente nada da relação de emprego, né? Então, eles nem da relação de trabalho, eles vão ver o quê? Contrato. Tanto que lá tem despacho saneador, na Justiça do Trabalho não tem despacho saneador. Enfim, é extremamente complexo. Mas, voltando aos trabalhadores sob demanda, aí tem pessoalidade, tem subordinação, inclusive jurídica, né? Por quê? Porque eles não podem fazer como eles querem, eles têm que seguir todo um roteiro. Exatamente. O motorista de aplicativo, ele não pode fazer o roteiro que ele quer, ele tem que seguir aquele roteiro que a própria empresa dá para ele seguir. Aí tem onerosidade. Por quê? Porque quem estabelece os valores? É a empresa. Exato. Né? E aí vamos falar da habitualidade. Né? Não vou nem falar da exclusividade, não. Vou esquecer a exclusividade, mas vamos falar da habitualidade. Se o motorista do aplicativo ele não vai lá e aciona e liga o aplicativo, ele começa a não receber o algoritmo não manda mais Exatamente. para ele tem uma As corridas, certa as corridas. punição. Então, quer dizer, não vou nem falar realmente, como eu falei, da exclusividade, mas dos 5 requisitos do vínculo de emprego, 4 já ficaram comprovados. Então, como é que isso não é uma relação de emprego? Entendeu? Ele tem autonomia para escolher? Não, ele não pode nem escolher. Ele não pode escolher a rota, ele não escolhe o valor, não escolhe nada. Então, é assim, ou é um lobby muito grande que a gente está verificando, ou eu não sei o que é. Tal qual, guardadas as devidas proporções, o que foi para a incidência de juros e Selic. Entendeu? Exatamente. Então, assim, aí o trabalhador, o empreendedor, ele tem essa falsa sensação de que ele é um empresário, mas ele não é, porque se o carro dele quebrar, é ele quem tem que pagar o custo. Aquele motorista, aqueles rapazes que entregam de bicicleta, eu morro de pena. No Brasil, a gente tem Uber Eats, tem o Zé Delivery, tem vários. Mas na Europa tem o Glovo. E aí o que ocorre? Você imagina num acidente, um desses meninos de bicicleta, eles sofrem um acidente. O que vai ser da vida desses meninos daqui a 20 anos? Não sei. Não é só isso. Vai Como eles não têm quebrar a recolhimento, Previdência, mas Fachada. é exatamente por causa disso. Como não tem pagamento de INSS, o que acontece? Todos eles que são acidentados, eles vão para os hospitais públicos. Sim, E esse custo todo é tirado de onde? Está faltando 5 minutos. Ah, não, meu sim. controle de Não, área. não, 5 não. A gente ainda tem 16 minutos. Mas, enfim, é Não, é porque a que gente apareceu o fala controle de muito. área aqui. Tá? Oi? Isso dá um custo para todo mundo. Aí dizer, tem déficit da Previdência. Um dos déficits é esse, que Isso. pouca gente fala sobre isso. Né? Isso ninguém pensa no prejuízo do INSS, com toda essa falta de relações de emprego, com esses milhões já que tem de gente em aplicativo, Pois é, que não contribui com um centavo, que é ruim para eles. Porque eles, o que exatamente. acontece? Nessa corrida que eles têm, eles não conseguem ter dinheiro para pagar o INSS. Eles já têm Uhum, exatamente. desconto na folha. Ele já sabe que vai receber aquele valor de salário. Eles recebendo isso, eles acabam não recolhendo o INSS. Ah, são responsáveis?
É muito fácil falar isso quando você não está no lugar da pessoa, que tem as despesas para pagar, a família para sustentar. Acaba Exatamente, não a podendo. sociedade E que arca depois, com esse custo, enfim. Mas, assim, e a gente ainda tem que falar, voltando para o tema dos juros, Fachada, como até 2015 a gente não tinha essa discussão, tem alguns advogados, né, que tem processos que estão discutindo agravo de petição, processos de 2000, de 1998, por exemplo. E aí, sabe o que está acontecendo? Eu vou te falar. Tá processo dando zerado, tá processo dando negativo, porque a moeda já mudou tanto. E aí, exato. o que que ocorre? Obrigada, Rodrigo. Rodrigo é sempre um parceiro aqui do ciclo de palestras, tá aqui conosco. Enfim, e sabe o que que ocorre, Fachada? Esses processos, por toda essa modificação. Olá, Rodrigo. Então, por todas essas modificações, aplica juros de 1%, não aplica, vai ser TR, vai ser IPCAE, agora vai ser Selic, e aí os processos estão zerados. Tem advogado que fala assim: como é que eu vou explicar para minha cliente ou para o meu cliente É, que o processo estava dando, por exemplo, isso. 300 mil e agora o processo está zerado? E Já agora? aconteceu comigo, já aconteceu isso comigo. Pois é, E de dar negativo, infelizmente, eles não estão mandando devolver. Felizmente isso. Porque senão já tinham vários processos de devolver dinheiro. Por essa bagunça que está generalizada. exatamente. Mas aí, Fala, pode falar. voltando para os juros, que você tinha Uhum, falado. Mas nas ações novas, eu estou fazendo da seguinte forma: nas ações novas, uhum. como tem nos últimos. Por enquanto, não. Até que tem uma viva É, alma, uma lei diferente. não, não, não. Por exemplo, por causa da questão temporal. Enquanto estiver dentro dos 5 anos, a gente vai ter que pegar a DC 58. Uhum, Quando tiver mais de 5, aí depois. É que nem quando mudou os juros lá atrás, você não pegou isso. Que os juros até 87 era de 0,5% ao mês. Aí, a uhum, partir de 87 até 91, ficou de 1% ao mês capitalizado. Capitalizado. Aí veio essa lei 8.107 de uhum. 91, que transformou o capital em prorata dia, ou seja, juros simples, mas considerando, se o mês tem 31, vai considerar um mês a mais, um dia a mais, quando tem 30 dias é 30 certinho, 28 de fevereiro eles computam como 28 dias, então é prorata dia. Então, se você tem na contagem, digamos assim, 44 dias, você, a correção, os juros em cima de 44 dias. Então, o que acontece? Atualmente, eu estou falando o seguinte: a DC ela vai vigorar até 29 de agosto, dia de 2024, e até 30 acabou, acabou essa história. Não Uhum. tem mais essa história de antes e depois, porque Estou isso não fazendo uma existe no CIDA. retificação, Fachada. É 29 de agosto de 2023, não de 2024, tá? Não, 24, 24. A lei é do ano passado, a lei Não, a lei 14.905. 14.905, mas o que eu estou falando, com a correção monetária, os juros eram aplicados até 29 de agosto de 2023. A partir de 30 de agosto, vai ser IPCAE e os juros são calculados pela taxa Selic IPCAE. Sim, mas é 24, Isabel, porque a lei é de 24, não é Uhum, 23. A lei de 24, então ela tem que ter uhum. da vigência dela. Ela, inclusive, deu 60 dias para vigência, que ela, na verdade, ela é de 29 de junho. Sim. 29 de junho de 20. Aliás, é 20. Pronto, apareceu um negócio de limite, já ignorei o limite, então já voltei. Que bom que Está ouvindo? você está voltando, porque você está instável para mim. Eu não sei se para os demais, mas para mim você está bem instável. Olha, aproveitando que a Tainá entrou aqui, ela falou que é tema importante para a advocacia, eu já estou convidando a Tainá para participar, Rodrigo também, Alencar também, todos estão convidados para participar da próxima live. Por quê? Porque a gente precisa fortalecer a Isso. advocacia, a gente precisa conscientizar a advocacia que só essa união, só essa defesa de tese. Aí, você já estou falando aí também. Mesmo sendo de São Paulo, você vai dar as dicas para gente aqui, viu, Alencar? Isso. Enfim.
A gente precisa disso, desse fortalecimento, para que a gente possa voltar para a nossa segurança jurídica. Mas fala, Fachada. Só para encerrar aqui, então. Então, como é que eu faço? Estou dizendo, a partir de 30 de agosto do ano passado, é IPCA desde o início da correção monetária, quando começa a questão da prescrição, até a data do cálculo. E os juros de 1% ao mês, pela Lei 8.117/91, artigo 39, a partir do ajustamento da ação. A gente volta ao que era antes. Só tira o E do IPCA. Né? Então, o IPCA é versus 1%, agora tira o E, é IPCA versus juros. É assim que eu estou apresentando todos os meus cálculos, é assim que eu estou sustentando no tribunal, e esse é o meu entendimento, por isso que eu trouxe aqui, porque a gente tem que mostrar diferentes entendimentos. Você mostrou o teu, é interessante. A gente tem que ter discussões em relação a isso, como você falou, porque a gente tem que buscar alguma coisa que seja melhor para a advocacia. E vamos ser sinceros, como você falou, é para beneficiar o reclamante? É para beneficiar o reclamante. Por quê? Porque não é o benefício próprio, é porque está na lei. Ninguém está inventando. Então, quando se diz benefício, é porque a lei assim beneficia. A lei não diz que tem que ser 0,5%. Dizia isso até 87. Deixou 87 a 1%. Então, não tem que discutir. Não existe mais Selic. A Selic morreu em 29 de junho do ano passado para o processo do trabalhista. Ainda mais porque as pessoas não estão se dando conta disso. No 406, ele manda bater da Selic o valor do IPCA. Ou seja, a lei, se aplicada integralmente, ela é pior do que a DC. Por isso que ela já veio prever a possibilidade de dar zero. Porque ela é pior. Sim, A Selic de 14%. Se você tiver um IPCA de 5%, ele baixa para 9%. pois é por isso que Você a tinha gente tem que juros de botar 2, na você ponta tinha do juros de papel. 2%. Exato. A O gente, prejuízo é pior agora. Vai piorar dessa forma. As pessoas não estão se dando conta disso. pois é, na verdade, a gente precisa, é que assim, cada caso acaba sendo um caso para nós, por quê? Porque de uma forma, um cálculo deverá ser feito de tal forma para ser mais benéfico, né? Porque as pessoas, inclusive, voltando aqui o que o Alencar estava falando das sentenças de improcedência, o que a gente está tendo de reformácio e império está absurdo, né? Exato. Enfim. Mas o que a gente precisa é exatamente avaliar caso a caso, porque num processo o parágrafo segundo do artigo 406 vai ser benéfico para o nosso cliente, em outro processo não. Isso vai depender da data da distribuição. Entendeu? Então, Sim, sim, não, é exatamente. por isso que a gente diz que em direito, né, não é uma ciência exata, né? Então, 2 mais 2 para matemática normal, 2 mais 2 4. Mas para o direito, não. Pode ser zero, como pode ser 500, né? Pode ser Então, a tudo. gente Pode ser pode tudo, ser tudo. inclusive o 4. Inclusive o 4, desde que esteja o Exato. quê? Obedecendo à lei, né? Que é que Isso. ninguém está defendendo o que seja ilegal ou imoral, não. Nem que engorde. Que a gente Não, está mas aqui. pela lei, gente, tudo que a gente falou aqui que está lei, está escrito, não foi nem a gente que fez. Exatamente, né? A gente só está o quê? Aplicando. E aí o Exatamente. advogado tem que avaliar da forma mais benéfica para aplicar no processo, né, para o seu cliente. Porque é óbvio que a gente sabe que a advocacia trabalhista que trabalha, né, majoritariamente para reclamante, não cobra consulta, ela só vai ter o quê? Honorários de êxito. Isso, Então, o que eu exatamente. sempre digo é o Depois de seguinte: 5, 6, 10 anos. exatamente quantos anos a gente trabalha para ter só os honorários de êxito, sei lá, 5, 10 anos depois, né? Então, muitas vezes aí chega o cliente e fala para mim assim: Ah, Belinha, mas meu processo está demorando muito. Aí eu pergunto: Quanto você me pagou? Não, não te paguei. Eu falei: Pois é. Se É, você quiser, eu devolvo o que você me pagou. Aí falando, mas você não te paguei. Eu falei, pois é, exato. exatamente por isso que eu tenho. Entendeu? Eu estou defendendo seu Exato. direito. A gente tem pressa para receber também, porque a gente fica sempre fica esperando o mesmo tempo que eles. Exatamente. A gente trabalha muito e nem todo mundo reconhece. Eu brinco dizendo que assim, que o advogado trabalhista, né?
Não tem glamour pra gente, não. A nossa vida não é glamurosa como o criminalista, ou como. Aliás, o advogado trabalhista é tido como patinho feio, né? A justiça do trabalho é o patinho feio, né? Todo mundo, né, se apaixona pelo direito penal e vai trabalhar no direito civil. Isso. Entendeu? Então a gente tem que ter muito isso. Por isso que eu sempre prego, sempre falo, Fachada, da união, que a advocacia tem que o quê? Criar Exatamente. teses. Entendeu? Enfim, mas eu acho que é por aí. A gente tem mais 5 minutos de live e acho, Fachada, que o mais importante de tudo é essa conscientização para a advocacia, o quê? Avaliar casuisticamente, entendeu? Para poder o quê? Aplicar no processo do seu cliente, para que seja mais benéfico. Porque insegurança jurídica está aí para todos os lados. A palavra é tua, amigo. E, Isabel, e olha só, o que você está falando é muito importante. A gente tem vários casos da luta da advocacia que conseguiu reverter situações. As CCPs lá do final da década de 90, Eu lembro. querendo impor que tivesse que ir para lá antes de ser de nosso trabalho, foi a nossa luta contra elas que a gente conseguiu vencer e morreu essa história. As CCPs já nem existem mais. Tá? A nossa luta foi grande, já dando um pulo em relação à questão da própria reforma trabalhista, vários itens, como a gratuidade de justiça, a questão dos honorários. A descentralização do TRT da primeira Isso, região, que foi uma é, união, entendeu, da foi de advocacia, todas as foi a tribos, época todas do as tribos. incêndio, foi Isso. a época do incêndio. Ou seja, isso só mostra que se a advocacia se unir, nós somos fortes. Mas é importante essa união. Isso, todos esses exemplos, né, que você está dando, só foi possível o quê? Com a união da advocacia. Com certeza, com certeza. Entendeu? Então, Agora, a pessoa realmente tem que se adequar a isso, pois entender é. isso. E aí é por isso que o quê? A advocacia precisa o quê? Começar a criar teses e sustentar as suas teses. Quando a gente vai lá na tribuna e a gente sustenta, né? Eu já cansei de ouvir, você é uma advogada muito aguerrida, você é briguenta. Não é isso, não. Eu já escutei muito, até de magistrado falar assim, ué, você aqui está desse lado e depois você está do outro lado. Eu virei para o magistrado e falei assim, não, doutor, eu estou sempre do lado do meu cliente. Então, é isso, Fachada, é essa conscientização que eu acho que é importante para a advocacia. Por quê? Porque a gente não dá para falar que juros de 1% ao mês, mais Selic, é bom para o seu cliente? Não sei, vai depender do seu processo. Vamos usar TR? Não sei, mas juros de 1%? Não sei. Isso tudo vai ser caso a caso. Tudo é permitido dentro da lei. Por quê? Porque essa lei tem essas brechas para gente. Não é isso? Sim, sim. O importante é que as pessoas não sejam cordeiros. A advocacia não pode ser cordeiro. Tem que ser o contrário. Tem que ser aquele cão que ataca e morde mesmo. Então, a gente tem que ter, como você falou, ter tese. O TST pensa diferente. A gente concorda com o TST? Não. O que a gente tem que fazer? Lutar contra isso. A gente não pode ficar aquela. É a nossa omissão que prejudica a nós próprios, a sociedade e os jurisdicionados. A advocacia não pode ser omissa. Como se bem diz, a advocacia é para os fortes, é para os corajosos. Mas não adianta falar isso e não fazer. Chegar na hora e ficar calado. É o que é isso que eu falo muitas vezes nos grupos de WhatsApp. Não adianta ficar ali no grupo reclamando, não. Vamos agir, gente. Vamos agir. Se a gente não fizer por onde, não é? Quem vai fazer por nós? Ninguém vai fazer. A gente vai esperar algum deputado aí fazer por nós? Não, porque eles são empresários e eles querem o quê? Na verdade, Isabel, as pessoas acham que 2, 3, 4, 5, porque eles acham que falam, que defendem mais, devem fazer isso por todos. Quando está errado. 2, 3, 5 não são nada se a gente não tiver 100, 200, 300 apoiando e estando junto. Exatamente. O tribunal tem que ver isso, o TST tem que ver isso, não só do Rio, mas do Brasil inteiro. Tem que ter repercussão do Brasil inteiro contra isso. Isso que é importante. E
E aí é importante até a fachada, por exemplo, uma outra situação que eu acho que a gente tem que suscitar são as súmulas de cada tribunal. Por exemplo, no TRT da primeira região, se o advogado não fizer um boa noite, Lina, boa noite, Vera, boa noite a todos, enfim, se a gente não suscitar uma impugnação na planilha, no recurso ordinário, vai precluir, porque vai incidir a súmula 69 do TRT da primeira região. Então, isso tudo que a gente tem que fomentar para a advocacia, porque só o conhecimento vai libertar a advocacia dessas amarras, fachada, Com dessas certeza. armadilhas. Entendeu? É só assim que a gente vai superar isso, ou pelo menos ultrapassar isso, né? Sim, porque eles colocam os precedentes, as súmulas e os enunciados, qual o nome seja disso tudo, e a gente não pode ficar aceitando. Temos que ser contra se a gente acha que é contra. Vai chegar a algum lugar? Não interessa se vai chegar a algum lugar. O advogado não ganha todas as causas, mas o advogado tem que defender todas as causas. Eu sempre digo o seguinte: Exatamente. o melhor advogado não vai fazer isso ganhar o processo, que quem julga é o juiz. Mas a melhor competência que o advogado tiver, o máximo que ele puder fazer, é muito para que possa ganhar ação, ou pelo menos parte dela. Quanto Uhum. mais omisso o advogado, quanto mais Submisso. subjacente submisso o advogado, maior a possibilidade de tudo dar errado. Uhum. É isso, é exatamente isso. Enfim, 8 horas, 20 horas e 1 minuto. Vamos encerrar essa live por aqui. Foi um grande prazer estar aqui com você e com todos os que estiveram aqui presentes, que entraram, saindo, voltaram e que vão nos assistir posteriormente. E isso é que é mais importante. É isso, Alencar. O conhecimento liberta. Eu sempre digo isso também Exatamente. Isso. em Perfeito. todos os aspectos. Obrigada, obrigada, Rodrigo. Rodrigo está dando parabéns para nós dois. Eu e o Fachada Rodrigo que somos os caras de pau, entendeu? Que a gente Ó, vem deu uma aqui. cara a tapa aqui, ó, cara a tapa. Exatamente, a gente dá a cara a tapa, a gente fala mesmo. Obrigada e boa semana. Obrigada, Alessandra. Está dizendo que nós dois somos dois queridos, fachada. Enfim, é isso, pessoal. E vamos, se vocês quiserem fazer novas lives, dão essa sugestão para gente. A gente está aqui exatamente para quê? Rodrigo é fera, também acho, viu? Quando eu crescer, quero ser igual a ele. Enfim, só no juridicamente falando, hein? Enfim, mas o que que ocorre? Eu acho que a gente precisa disso, Sim, tem de mais debate, criar mais discussão. teses. E quem quiser participar, quem tiver um tema, e a gente tem que estar sempre a gente está sempre aprendendo todos os dias, né? Por isso que quando a gente é estagiário, fala assim, vai assistir a audiência, que todo dia é um aprendizado, é uma situação Eu diferente, né? sempre falei isso, Aí, ó, sempre falei com essa gostei, ideia. gostei. Ó, o Assunto a Rodrigo já gente. está convidando o Alencar para a próxima live aqui, para o próximo tema. Eu já adorei, Rodrigo. Acho que é por aí mesmo. Conversando, a gente vai se entendendo e a gente vai o quê? Discutindo novas teses, a gente vai criando isso. Porque muitas vezes o outro vai ter uma visão completamente diferente da nossa e que às vezes a gente não consegue entender. Então, eu sempre digo, né? A gente tem 5 dedos na mão, nenhum é igual ao outro. Então, é óbvio que a gente precisa dessa troca para o quê? Para esse aprendizado, né? Então, eu agradeço a todas e todas por me aguentarem aqui, porque eu sei que eu sou chata pra caramba, falo pra caramba, entendeu? Enfim, e tô aqui, sabe, disposta a gente ouvir exatamente para a gente o quê? Criar novas teses. Fachada, a palavra é toda sua e muito obrigada pela oportunidade. Ah, obrigado por você estar aqui comigo. O Alencar, deixa um contato aí para a gente poder fazer, Ah, é falar com amigo do você. Rodrigo. O Rodrigo já aqui fez a treta Amigo aqui, eu dele? já vou Ah, denunciar. então Já pronto, fez então a pronto. treta aqui para falar que vai ser o Alencar e o Fred, e o Rodrigo vai intermediar, e agora a gente vai, ó, azucrinar Rodrigo. Tá. Se o Rodrigo conhece ele, então melhor ainda. Pronto, então já fica o convite aí para ele. Exatamente. E só Exatamente, gente. uma palavra pessoal no final para a gente encerrar, então. A advocacia não pode desistir. Esse momento dos juros da correção monetária é muito importante. Ou a gente firma
posição ou posições que sejam favoráveis ao nosso entender e perante a lei, ou a gente faz isso agora, ou daqui a 2, 3, 4, 5 anos, a gente vai se ver. E se eu tivesse feito, não existe. Não existe. Ou a gente faz, ou então depois só resta ficar chorando. Eu acho que a maioria não quer ficar chorando aqui. A gente quer ficar ali feliz, contente com o valor que vai chegando para a gente, ver a cara de felicidade dos nossos clientes. Isso é o que é o mais importante. Tá? Pois é. Um E abraço meu para todo último mundo e boa noite. recado, Valeu, Fachada. Davi. A advocacia trabalhista, ela insiste, resiste e persiste. Então, Isso. vamos resistir e persistir nas nossas teses, nas nossas. Porque não existe. Aí, ó, ele tá falando que é flachada, só para te irritar, porque você é vascaíno, entendeu? Mas eu sou flamenguista, então tá tudo certo. Então é isso, vamos resistir e persistir, seja por nós, seja na defesa do direito dos nossos clientes. Um Isso. beijo, um abraço a todos e todas e mais uma vez obrigada. Tchau, boa Beijo, noite para todos. beijo, tchau, tchau. Tchau, Isabel. Tchau. Tá salvando? Tô tentando aqui. Ah, Tô tá. tentando aqui. Vou compartilhar aqui. Eu tô aqui, eu não sei sair. Não lembro Tu como é não que sabe faz. sair, garoto? Não sei mais. Desaprendi, né? Eu não faço mais live desde 2021. Então a gente tá aqui, então vamos continuar aqui. Quando você, Peraí, quando você fechar, eu saio. peraí, Não, sem problema, sem pressa, não tem problema. Eu, peraí. eu vou vendo o processo aqui.